Olá, seja muito bem-vindo ao Donas do Mundo, um podcast que veio para dar voz a mulheres que vêm dominando seus mundos com muita competência, muita determinação e, acima de tudo, muita autenticidade. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Castro, sou dona da Dona, uma empresa que cria e cresce marcas de mulheres pelo mundo. E hoje eu vou partilhar com você história de mulheres empreendedoras maravilhosas, que eu admiro muito, são convidadas muito especiais para mim. E a convidada mais especial de todas, porque é a parceira da Dona, que está aqui comigo hoje, é a doutora Aline Galvão, que é advogada internacional, e vai contar para vocês um pouquinho da história dela. Nossa, Aline, muito obrigada pelo convite. Apesar da nossa amizade, assim, eu sou fruto do trabalho da Dona, e como eu cresci, como eu evoluí desde que eu comecei a fazer mentoria. Então, estou muito feliz de estar aqui, de participar desse podcast. E é isso, vamos começar. Eu que agradeço, é uma honra e mais uma vez obrigada por ter aceito o convite. Você é sempre parceira para todas as horas, né? E eu acredito que essa hora não seria diferente. Nosso momento de brilhar, não é? Sim. Então, eu sei que aqui em Portugal, né, você já é muito conhecida, seu trabalho vem evoluindo muito, mas eu gostaria que você pudesse apresentar um pouquinho, né, contar um pouquinho da sua história, de quem é você, do que você faz, mas contando um pouquinho da sua trajetória antes de chegar em Portugal, né, do que você fazia no Brasil, o que você fazia aqui no comecinho da sua vida quando veio para Portugal e aonde você está agora. Ok. Meu nome é Aline Galvão, eu sou advogada há 13 anos, né, me formei ainda em Recife, no Nordeste do Brasil. E aí eu sempre tive o sonho, né, de dar seguimento mesmo à minha carreira, a seguir com os estudos. E aí foi quando iniciou o interesse mesmo em cursar o mestrado em Portugal, né? E aí aliou o sonho de cursar o mestrado e também ter uma experiência fora do Brasil. Então, mesmo antes mesmo na faculdade, eu já pensava, eu já fazia algumas pesquisas. E aí Portugal se encaixou perfeitamente, né? Principalmente por causa do idioma, também facilita bastante. E aí, nesse período, eu vislumbrei também a possibilidade de exercer a minha profissão em Portugal. Então, eu consegui aí unir as duas coisas, né? Exercer a minha profissão e cursar o mestrado em Portugal. E, enfim, tem sido maravilhoso, assim, essa oportunidade de viver da minha profissão aqui em Portugal, de auxiliar imigrantes de alguma forma através do meu trabalho. E, basicamente, é isso. Você sempre trabalhou como advogada aqui em Portugal ou já teve outras oportunidades, outras experiências de emprego? Você saiu de lá do Brasil como advogada, já chegou como advogada aqui em Portugal? As coisas foram fluidas para você ou teve algum desafio que você precisou enfrentar? Não, como imigrante, né, meu início foi igual para todo mundo. Sempre existe uma dificuldade inicial, né? Eu cheguei aqui em Portugal em 2020, em plena pandemia. E aí eu senti muita dificuldade, né, para conseguir obter a documentação, para dar início ao meu processo de inscrição. E aí, enquanto eu esperava esse processo, eu tive que exercer outras atividades, né? Eu trabalhei numa empresa de previdência, foi meu primeiro emprego aqui em Portugal. A princípio, eu fui contratada para trabalhar no arquivo, na parte administrativa, mas como vários imigrantes aqui, a gente acaba sendo multifunção, né? Exerci várias atividades, como motorista, recreadora, cuidadora de idosos, enfim. E foi um período muito rico, muito cansativo, mas muito rico, assim. Aprendi muito, me relacionei com portuguesas, com outros colegas. Aprendi muito sobre a região do Porto, porque eu tinha que dirigir com prazo. Então, foi uma experiência bem enriquecedora. E me ajudou muito, na verdade, na minha profissão, porque foi ali que eu fiz os primeiros contatos. Alguns dos meus colegas de trabalho foram meus primeiros clientes. O seu talento, com a sua experiência, com a sua capacidade, não deve ser difícil para você conseguir emprego em algum escritório, em alguma empresa. E por que você optou por ser empreendedora e não trabalhar para um escritório de uma outra pessoa, por exemplo? É muito natural, né? Nesse início, nesse recomeço, né? A gente sentir uma certa resistência em relação ao mercado de trabalho. Até porque a minha formação é em direito brasileiro, né? Eu cursava um mestrado, estava aprendendo ainda sobre a legislação portuguesa. Então, naturalmente, nos processos seletivos, eu senti realmente uma certa resistência em relação a eu conseguir me enquadrar mesmo. Eu acho que isso tem a ver mesmo com a expectativa do mercado. Exigia também uma capacitação da minha parte, isso leva um tempo, né? Então, analisando essa dificuldade inicial, eu pensei, por que não criar as minhas oportunidades? E foi aí quando nasceu o meu interesse mesmo em montar um escritório, em trabalhar de forma autônoma. É difícil, né, o início, né, até porque o meu histórico no Brasil sempre foi para trabalhar para grandes escritórios. E aí eu me vi sozinha tendo que gerenciar, aprender tanto a parte administrativa, a parte do marketing, entender do direito português, gerenciar todas essas áreas. Foi uma fase complicada, né? Mas, graças a Deus,
enfim, com a experiência, contando com outros profissionais, como o caso da dona, que me auxiliou muito nessa fase, hoje eu me sinto mais confortável, sou muito realizada na minha profissão. Bom, eu fico muito feliz e muito contente, né? E me sinto também muito honrada de poder ter feito parte da sua evolução, da sua trajetória, mesmo que seja uma parte pequena, porque todo o mérito é seu, do seu talento, da sua capacidade. Mas é muito bom poder ver e acompanhar de perto a tua evolução todos os dias, né? Eu queria saber se em algum momento você se arrependeu de começar a empreender, de começar a trabalhar por conta própria, uma vez que a gente sabe que é muito desafiador. Se você acha que isso vale a pena e em algum momento já pensou em voltar atrás e ir para alguma coisa que te deixasse um pouco mais de estabilidade, né? Que a gente sabe que empreender tem sempre essa questão da sazonalidade e nossos resultados vêm, né, de acordo com o nosso esforço. Algum momento você se arrependeu? De forma alguma. Eu costumo dizer que empreender é um caminho sem volta, né? Porque depois que você sente o gostinho da independência, da autonomia, né? De você trabalhar para você, de você gerenciar não só a demanda, mas os horários. Não, de forma alguma. Eu sou muito realizada trabalhando de forma autônoma, de ter o meu escritório com o meu nome, de estar investindo na minha marca. Então, não, de forma alguma. Na verdade, eu já penso ao contrário. Eu acho que eu já não conseguiria me adaptar mais a esse modelo, né? De trabalhar, de ter que responder para alguém diretamente, né? Uhum. Não menosprezando de qualquer forma quem trabalha dessa forma, mas assim, eu me encontrei. Eu acho que é essa a palavra. É muito bom, né? Sim, sim. Ver isso, porque a gente sabe que realmente não é um caminho fácil, mas como você falou, é mesmo um caminho sem volta, né? Sim. Todo o preço vale a liberdade que a gente tem. Sim. Mas o que você acha que tem de melhor no seu trabalho? Nossa, a possibilidade de transformar vidas, né? É muito comum os clientes chegarem muito naquele início, naquela indecisão, ainda não conhecem muito bem sobre a legislação do país, sobre qual seria a melhor forma de entrar em Portugal de forma legal. Então, a gente acompanhar aí essa mudança das decisões, de tomadas de decisões de forma consciente, baseado em fontes confiáveis, porque a gente sabe que as redes sociais aí disponibilizam um leque de informações que nem sempre elas condizem com a realidade do país. Então, essa possibilidade de transformar vidas, de auxiliar o imigrante naquele início, naquela dificuldade inicial burocrática, de regularização no país, de obtenção de documentos. Às vezes, um empreendedor que não sabe exatamente de que forma ele consegue implantar a sua empresa, a sua ideia aqui em Portugal, regularizar questões fiscais, que também é uma área muito sensível aos imigrantes que acabam não dando muita atenção nesse início. Então, é isso. Assim, eu gosto muito de poder ver aquele início, aquela pessoa que não sabe exatamente como resolver aquela questão e a gente auxiliar aí nesse processo e a pessoa conseguir realmente se organizar ou alcançar os seus objetivos aqui em Portugal. Eu, como trabalho ali pertinho, né, eu consigo ver o carinho que você tem com os clientes e tem toda a minha admiração. Mas qual é a sua área específica? Aquela que as pessoas podem te procurar, porque, não, para isso tem que ser a doutora Aline. Então, o escritório hoje ele atua em 3 áreas, né? A gente trabalha com regularização de imigrantes, eu chamo de planejamento imigratório, que vai desde a decisão do visto, obtenção de documentos, regularização mesmo do imigrante em Portugal, nessas questões burocráticas, né? Tem a nacionalidade portuguesa, que muitos, às vezes, nem têm o interesse de morar em Portugal, mas tem um ascendente português, é casado com português, tem um filho português, identificar dentro dessas possibilidades de obtenção de nacionalidade, qual seria a nacionalidade que ele efetivamente teria direito, a documentação necessária, o acompanhamento do processo, até realmente a concessão da nacionalidade. E tem um serviço mais recente no escritório, que é o de planejamento fiscal, né? Como eu falei, às vezes é uma área muito sensível. Alguns imigrantes, nesse início, né, da imigração, tem muitas questões com que se preocupar, documentação, casa, filho, escola. E a área fiscal realmente é a área que deve ter muita atenção, porque a gente sabe que nessa mudança de países, às vezes você tem obrigações tributárias com o Brasil, obrigações tributárias com Portugal, e você se atentar a essas responsabilidades e se organizar para poder tomar as melhores decisões sobre a saída fiscal, sobre a sua residência fiscal. Isso faz toda a diferença. São as áreas principais de atuação do escritório. Bom, você mesmo já comentou que passou pelo nosso atendimento, né? Fez parte da mentoria da dona. E eu gostaria de saber de você em que isso foi útil, em que isso agregou na sua carreira, no seu negócio, ou até mesmo na sua vida. Como eu te falei, né? O início foi complicado. Eu me encontrar como empreendedora, me enxergar, na verdade, como empreendedora, né? Na advocacia, tem certos tabus, né? Essa divisão entre você se entender como dona de um negócio, né?
E dentro dessa identidade que eu tive que criar como empreendedora, existiram algumas demandas, né? Eu tinha que entender todo o gerenciamento do escritório, aprender a delegar algumas funções. E isso gera um certo conflito nesse início. E eu acho que a mentoria ela me ajudou a entender essas necessidades, que às vezes eu nem sentia, eu nem sabia. E aí eu enxergar e organizar, né? Colocar isso realmente tirar do papel. Às vezes a gente tem ideias e a gente tem uma certa dificuldade em tirar essas ideias do papel. Então a mentoria me ajudou muito nesse sentido, a entender as necessidades que eu tinha, enquadrar isso dentro de uma organização administrativa, financeiro, marketing, comercial do escritório. Então a mentoria me ajudou muito nesse sentido. Ai, que bom, que ótimo. É muito bom saber. Foram muitas conversas, né, Aline? Foram muitas. No começo... Muitas planilhas. É isso. Quando acho que faz parte da vida de toda empreendedora, né, querer fazer todas as coisas, dominar todas as áreas do negócio. E é importante que a gente realmente conheça, né, tudo sobre o nosso negócio, mas mais importante ainda é quando a gente quer crescer e entender que a gente também pode delegar essas funções, né? E já tendo consciência e conhecendo um pouquinho de cada área, fica até mais fácil para você também delegar, né? Hoje o seu escritório está crescendo bastante, já tem pessoas trabalhando contigo e é muito bom ver que você consegue delegar tranquilamente, né? E ninguém te passa para trás. Eu lembro de uma frase que eu conversei com você no dia da nossa primeira reunião. Eu disse, Aline, eu sei que eu preciso de ajuda, mas eu não sei que tipo de ajuda eu preciso. E aí você me ajudou a alinhar exatamente o que eu precisava organizar, as áreas que eu precisava dar atenção inicial. E hoje eu vejo que fez toda a diferença. Me sinto até mais em paz. O objetivo é mesmo esse, que as pessoas fiquem em paz, porque realmente são muitas funções, muita coisa, e a maior parte das pessoas não sabem nem por onde começar. Inclusive, tem algumas que sabem o que tem que fazer, mas não conseguem se movimentar para fazer, porque tem que escolher o que vai ser prioridade, né? E acho que o nosso acompanhamento é mesmo para isso. E o delegar é muito difícil, né? A gente acaba concentrando. Só eu consigo fazer desse jeito, sabe? Exatamente. Eu tinha muita dificuldade, porque eu já tinha criado um método, né, uma forma de trabalho, e na minha cabeça eu não ia conseguir repassar isso. E eu acho que você me ajudou um pouco a me desprender um pouco e saber que quanto mais eu delego, mais eu consigo focar no que interessa, no trabalho do escritório propriamente, na parte que exige realmente a atuação da advogada e deixar um pouco essa parte administrativa para outros profissionais que têm competência para me auxiliar nessas áreas. Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom ver isso. Eu fico toda boba, não tem como negar, né? Mas é muito bom, principalmente por ter acompanhado a sua evolução. Mas eu acho que isso é uma questão para muita gente, né? Porque às vezes o negócio está correndo bem, as pessoas estão indo bem, já tem um processo, aquilo funciona. Mas chega na zona de conforto, que é um lugar que ninguém cresce, né? Então, se você estiver conformado, mantenha aquele padrão. Mas se quiser crescer, vai ter que abrir mão um pouquinho, vai ter que soltar a corda e deixar que outras pessoas possam fazer parte, porque eu acho que nenhuma empresa vai crescer com uma pessoa só, né? E faz parte da vida, eu acho, né? A gente pedir apoio, pedir ajuda, contar com pessoas que têm experiência e consigam te orientar justamente para isso, para deixar a vida mais leve, né? Porque o nosso trabalho já demanda muita responsabilidade, já é bastante desgastante. E se ele for pesado, sacrificante, fica muito mais difícil. É verdade. Né? Verdade. Bom, eu tenho aqui anotado algumas perguntinhas, você não se importa para eu ler, porque eu tenho uma convidada muito importante hoje e eu gostaria de tirar essas questões, porque eu acredito que seja também dúvida de muitas pessoas que vão assistir o nosso podcast, tá? Bom, vamos lá. Como você acha que o trabalho em conjunto entre o advogado e o contabilista pode ser importante para garantir a regularização fiscal e segura, especialmente para imigrantes que têm rendimentos no Brasil e em Portugal? Dentro do planejamento fiscal, o trabalho do contador, do contabilista em Portugal, existe essa diferença, né, entre um contador no Brasil e um contabilista em Portugal, e do advogado, porque o advogado ele vai entender dentro da lei, da perspectiva da lei. A gente vai analisar a situação como ela se apresenta e elaborar um planejamento, mas dentro desse planejamento existem planos de ação. E aí a gente precisa contar com a figura desses profissionais, né? O contador no Brasil e o contabilista aqui em Portugal. Existem situações em que a gente verifica a possibilidade da pessoa dar saída fiscal. E ela precisa resolver algumas questões, abrir uma conta como não residente, fazer uma realocação dos investimentos e tudo isso talvez talvez não, sem dúvida, um contador vai poder auxiliar nessa questão, né? Da mesma forma, o contabilista em Portugal, o primeiro IRS que deve ser apresentado, quais são os prazos que devem ser observados. Então, o trabalho do advogado e do contador e contabilista acabam andando de mãos dadas, porque no planejamento a gente vai ter uma visão mais geral, a gente vai definir estratégias que devem ser consertadas ou corrigidas ou providenciadas pelo cliente e a gente vai estar indicando aí o trabalho desses profissionais para dar seguimento aí nessas mudanças que a gente vai propor na consultoria. Muito bom, muito bom. Faz todo sentido com o que nós falamos ainda agora, né? O trabalho que é feito em conjunto tem muito mais chance de crescimento, né? E apoio para muito mais pessoas. Sim. Muito bem.
Bom, mais uma questão. Com as recentes alterações legislativas, como a Lei da Nacionalidade, como você acha que ela tem impactado os processos de busca para regularização da situação das pessoas imigrantes, né, em Portugal? Sim, a gente teve recentemente, né, enfim, o governo divulgou o interesse em aumentar o tempo da nacionalidade por tempo de residência, né? Hoje é em 5 anos, mas existe aí um interesse do governo em aumentar. E, na verdade, isso é um movimento que a gente tem percebido em todos os países da União Europeia, né? Endurecer um pouco a legislação. Eu consigo compreender a perspectiva do governo, né? Houve uma certa banalização, né, da obtenção da nacionalidade portuguesa. As pessoas precisam entender os direitos e deveres de ser um nacional do país, né? Então, eu consigo entender, mas, ao mesmo tempo, existem expectativas, né? Existem imigrantes que já estão aqui próximo de obter os 5 anos e existe um certo temor de você não chegar lá, quase não conseguir, por causa dessa mudança legislativa. Então, eu acho que o imigrante ele deve ficar atento. Está acontecendo muita coisa nos bastidores. A gente tem percebido aí o governo divulgando notícias de mudanças tanto na área de imigração como de nacionalidade portuguesa, e se preparar, seja com os documentos adequados, seja orientando se você de fato se enquadra naquele tipo de nacionalidade, procurar profissionais habilitados para ter informações qualificadas, né? E eu acho que é isso. Mas eu acho que existe um movimento, a gente percebe aí que vários países têm proposto mudanças na área legislativa e é papel aí do imigrante se informar e se preparar para essas mudanças. Você tocou num ponto muito importante, né? Eu moro em Portugal desde 2018, há bastante tempo, e a gente sabe bem que tem ali uma confusão de informações nos órgãos, né? Sim. Um órgão te diz uma coisa, o outro diz outra. Sim. Há essa questão. E quando eu cheguei, né, eu não tinha apoio nenhum, fui tentar fazer toda a minha documentação sozinha. Por sorte, algumas coisas correram bem, outras nem tanto, e hoje eu posso contar com você e com a doutora Marília também como parceira para poder me ajudar, e vejo a importância de ter um profissional capacitado para cuidar dessas questões burocráticas, né? Sou muito sortuda. Bom, você pode compartilhar com a gente um caso de sucesso com relação ao seu suporte jurídico de nacionalidade portuguesa? Ah, com certeza. É muito comum, às vezes, as pessoas começarem a pesquisar nos grupos, nos fóruns, né, sobre esses temas, e às vezes as pessoas acham que é simplesmente solicitar certidões, fazer o protocolo. Mas, por vezes, existem alguns documentos ou certidões que possuem erros. É muito comum os portugueses chegarem no Brasil e mudarem o nome, acrescentarem o nome, alterarem. Isso pode gerar um problema muito grave no processo, porque, enfim, quem tem acompanhado as notícias tem percebido um aumento, né, no prazo de resolução, de encerramento dos processos de nacionalidade, né? Então, imagina, o processo naturalmente ele vai demorar pelo número de processos que existem nas conservatórias. Imagina o processo parar por um erro, por um documento que poderia ter sido corrigido ou providenciado antes do protocolo. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns clientes nessa fase inicial, a gente analisar erros pontuais e a gente providenciar essas correções que podem ser feitas de forma administrativa ou judiciais, a depender do caso. Então, assim, já acompanhei casos em que a gente conseguiu identificar esse erro, a gente conseguiu consertar antes do protocolo e o processo seguiu sem maiores exigências, né? E a gente conseguiu garantir que o processo seja concluído num prazo justo, né? A gente já sabe que vai demorar, que, enfim, que não tem a ver com o nosso trabalho por causa do volume de processos na conservatória, mas a gente consegue ganhar esse tempo se os processos eles seguirem sem maiores exigências. Muita gente chega aqui em Portugal achando que as coisas vão ser muito simples, questões de documentação, né? Porque as pessoas assistem muito, né, no YouTube. Sim. Tudo é muito simples, tudo é muito fácil, não é preciso contratar um advogado para fazer, e aí tá aí a prova viva. Realmente é muito importante contar com um profissional, porque, pelo menos até onde eu sei, é em média 2 anos aí o prazo, né, do resultado, quando tudo está certo. Mas Sim. se tudo tiver errado, né? Se eu estiver errada, você me corrige. Bom, para quem está planejando mudar de país esse ano, Portugal ainda oferece boas oportunidades? Sim, sim. Portugal, assim, eu sou suspeita para falar, né? Esse ano eu faço 5 anos aqui em Portugal. Eu acho que é um país que tem muitas oportunidades, principalmente para o brasileiro. A gente sente muito em casa, isso é real, né? O brasileiro sente em casa em Portugal, não só pela língua, pelo clima, pela diversidade. Mas, claro, né, dentro do que a gente já tinha conversado sobre as mudanças, aquela figura daquele imigrante que vinha para tentar a vida, porque deu certo para o youtuber tal e vai dar certo para mim, isso já não acontece mais. O imigrante ele tem que vir com um visto de residência, não é mais opção, é regra. Você tem que entrar no país com um visto de residência. Você tem uma visão clara do que você pretende. Você quer estudar, você quer trabalhar, você quer empreender. Você já tem esse planejamento. É claro que imprevistos acontecem, né? A vida do imigrante, na verdade, é isso. É a
gente saber lidar com os imprevistos. Mas se ele vir ciente, né, do que é necessário para ele iniciar a vida aqui em Portugal, tem um planejamento correto, tanto financeiro quanto da família, essa adaptação inicial que tem que existir mesmo em relação às crianças, ou para quem vai começar a empreender, entender o mercado de trabalho. Então, eu acho que Portugal continua sendo uma excelente opção. É um país que é a porta de entrada para a Europa, são muitas oportunidades que Portugal ele oferece para aquele imigrante que vem organizado, que vem ciente dos seus direitos e deveres. Então, sem dúvida, Portugal é uma excelente opção, mas para quem vem planejado. Muito bom. Eu acho que faz todo sentido naquilo que nós duas fazemos, Sim. né? Tanto para empreender quanto para imigrar. É importante que a pessoa realmente tenha uma visão clara daquilo que ela quer, né? E possa contar com profissionais capacitados para ajudar nesse processo. Sim. O que é saída definitiva do Brasil e por que ela é tão negligenciada? Esse assunto me dá até um pouquinho de... Não tem que ter medo. Não, eu tô certinha, graças a Deus, só pra dizer. Então, eu não gosto muito desse nome saída definitiva, Pois né? é. É difícil a gente lidar com algo que é definitivo, que não tem como voltar atrás, Eu né? acho que é por isso que muita gente não faz, né? Porque já, de repente, eu vou voltar. Eu gosto mais do nome saída fiscal. Uhum. Né? O imigrante tem que entender que quando ele sai do Brasil, ele não sai abandonando, enfim, ele tem que entender que existem algumas responsabilidades que precisam ser resolvidas, né? Algumas questões que ele precisa providenciar. E uma delas é a questão fiscal, né? Você tem que entender que antes você era residente fiscal no Brasil e você passa a ser residente fiscal em Portugal. Na legislação em Portugal, depois de 183 dias de permanência em Portugal, você se torna residente fiscal em Portugal. Isso não se confunde com a residência propriamente, com a autorização de residência, tá? A residência fiscal é aquela obrigação de você prestar contas do que você recebeu, dos seus rendimentos. Isso não só em Portugal, que tem algumas pessoas que vivem uma vida dupla, né? O que eu recebo no Brasil, eu declaro no Brasil, o que eu recebo em Portugal, eu declaro em Portugal. E não, você acaba tendo a obrigação de você declarar em ambos os países. E como é que você acaba encerrando essa dupla vida? É você dando a sua saída fiscal do Brasil. Você diz ao Brasil formalmente através dessa declaração: eu não resido mais no Brasil e hoje minhas obrigações são com Portugal. Agora, claro, exige todo um planejamento, né? Que no momento que você dá a sua saída fiscal, você acaba tendo que mudar o estilo da sua conta bancária, pessoa física, você passa a ser não residente. Existem alguns tipos de investimentos que são apenas para residentes, né? A pessoa, quando dá a saída fiscal, ela tem uma certa limitação em alguns tipos de investimentos, e isso pode não ser só ruim, é uma questão mesmo de adaptação. Se você tem uma empresa, por exemplo, algo muito comum que eu vejo, a questão do MEI. Muitas pessoas têm MEI, Simples Nacional, e quando elas passam a ser não residentes, elas têm benefícios fiscais que são apenas para residentes no Brasil. Então, você talvez em algum momento você tenha que adequar a sua empresa a essa nova configuração como não residente. Claro que a ajuda de um profissional é fundamental nesse momento, né? Para você realmente entender o que é necessário, se organizar dentro da empresa, faturamento, tributação, tudo isso é algo que tem que ser analisado, e o planejamento fiscal vem nesse sentido, né? Mas as pessoas têm que parar de ter medo. A saída fiscal ela vem para te ajudar, para você não ter mais o Brasil no seu pescoço a qualquer momento. Porque se você, como imigrante, quer crescer, quer empreender, então você não pode ficar com o Brasil no tempo todo com aquele medo da Receita Federal. Então, a saída fiscal ela vem nesse sentido. Era sobre isso que eu ia perguntar. Quais são os benefícios de fazer a saída fiscal e se esse processo é muito custoso? Não, de forma alguma. Na verdade, existe uma divisão, né? Tem a comunicação de saída, que é quando você decide, olha, eu vou sair do Brasil. Você faz uma comunicação, vai gerar uma declaração, e você pode até indicar para o seu empregador, para quem recebe uma aposentadoria, que a partir desse momento você pretende sair do Brasil, tá? Mas, na verdade, ela só completa esse processo de saída quando você apresenta a declaração de saída fiscal, que, na verdade, você apresenta no mesmo prazo da declaração de imposto de renda no Brasil. É uma declaração final, em que você vai prestar contas para o Brasil daquilo que você tem, daqueles últimos rendimentos que você teve no país, sabendo que as próximas declarações você não vai mais apresentar no Brasil. Você não tem mais a obrigação de apresentar a declaração de imposto de renda no Brasil, mas sim no novo país, no caso Portugal. Então, eu vejo muitas vantagens. Claro, de forma planejada e consciente, ela te liberta literalmente da Receita Federal e do Brasil. Você podendo realmente se concentrar na legislação, nas exigências do novo país. Portugal tem impostos específicos, existem prazos específicos que devem ser cumpridos. Imagina você ter que lidar com 2 países. E aí, dentro da saída, você se concentra só com as suas obrigações tributárias em Portugal. Muito boa essa explicação, mas eu tenho mais uma pergunta com relação a isso, que eu acredito que seja dúvida de muita gente. A gente sabe que brasileiro tem mania de consumo, né? Sim. E muitos brasileiros estão com uma situação não regularizada no Brasil, conta com algumas dívidas. Ter dívidas no Brasil atrapalha esse processo de saída fiscal? Tem alguma relação? A pessoa não consegue fazer a saída fiscal enquanto não quitar essas dívidas, por exemplo? A questão é identificar a natureza da dívida. O fato de você morar em Portugal
você não se livra dessas dívidas. É possível existir uma execução, né? Existe uma comunicação entre os países, né? Se a dívida é com a Receita Federal, muito mais. Né? As pessoas às vezes pensam que a Receita Federal não consegue ter acesso a seus dados fiscais. Hoje a gente vê que cada vez mais existe uma troca de informações. Eu tenho uma contadora parceira e a gente conversa muito, né, a respeito de alguns temas, e a gente fala, é possível que nesse momento esteja sendo implantado um sistema ultra mega e a troca de informações sejam cada vez mais afinadas entre o Brasil e Portugal. Então as pessoas têm que entender que não é porque você mudou de país que a sua vida é nova, não, as dívidas permanecem, né? Se você tem alguma dívida junto à Receita Federal, ela vai ser em algum momento executada. Isso pode lhe causar muita dor de cabeça, inclusive porque hoje, para você solicitar qualquer pedido junto ao consulado, o CPF é essencial. É requisito, inclusive. E um CPF com restrição causa muita dor de cabeça. Então, fica de alerta aí, né? Para quem tem alguma dívida junto à Receita Federal, tentar fazer um acordo, tentar realmente sanar essa dívida para que isso não gere problemas na sua nova vida em Portugal. Tá bom? Bom, o objetivo não é assustar ninguém, né? Claro, mas realmente são informações muito importantes, são assuntos que as pessoas deixam passar muitas vezes batido porque acham que não vai ter consequência, né? Só ressalta a importância daquilo que você faz. Aline, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer algumas perguntas para você. Posso? Eu sei que você é a dona de tudo, mas eu tenho algumas questões que eu queria fazer para você. Então, na tua experiência como mentora, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres de perfis diversos ao buscar espaço no mercado português e como a mentoria contribui para romper essas barreiras? Eu já vivenciei isso na prática, mas você que lida com diversos tipos de empresárias, cada um com o seu negócio, com a sua ideia, como é que você visualiza isso dentro da mentoria? Existem vários fatores que podem limitar algumas mulheres, mas eu posso citar aqui os principais e os mais recorrentes dentro da minha experiência, né? Para mim, o fato de serem perfis diversos é o que facilita, é a magia do meu trabalho, né? Porque eu consigo trabalhar com todo tipo de profissão, inclusive com perfis diversos na mesma profissão. E mesmo assim, as pessoas conseguem se destacar. Eu costumo dizer que o produto ou o serviço pode ser replicado, mas a sua marca, não. Então, o nosso foco é sempre trabalhar na dona da empresa, a dona não tem esse nome à toa, né? Em quem está por trás desse negócio e trabalhar mesmo destacando com autenticidade, né? Porque para mim a beleza do negócio está ali em quem faz, não é o que a pessoa faz nem o que a pessoa vende, mas quem faz, com quem você fala. O fator principal é a identificação. Quando uma pessoa vai comprar de alguém, ela precisa confiar nessa pessoa, ela precisa ter algum sentimento por aquela pessoa, seja a confiança, a admiração, enfim, ela precisa representar alguma coisa de bom. E quando a gente tem uma marca fortalecida, seja uma marca pessoal ou marca de uma empresa, essa marca ou essa empresa pode vender qualquer produto ou serviço, porque afinal é por isso que as pessoas vão comprar, por quem está vendendo, e não o que está sendo vendido. Então, trabalhar com perfis diversos, para mim, é o que facilita, inclusive, o meu trabalho, porque eu consigo fazer com que aquela marca ou que aquela empresária se destaque no mercado pelo que ela é. E é importante para a gente começar esse trabalho entendendo quem é a pessoa que nós vamos trabalhar e transparecer isso através da marca, do trabalho da construção de marca. E depois, por último, a gente foca naquilo que ela faz, porque ter um bom produto, um bom serviço é a obrigação de quem quer, né, ter sucesso com o trabalho. Isso não é um diferencial. O diferencial é justamente a pessoa que está ali por trás conseguir transparecer quem ela é, o que ela representa e como ela gostaria de ser vista, né? E, claro, tudo isso alinhado com o estilo de vida que a pessoa quer ter, porque muitas pessoas acham que sucesso é ter uma agenda cheia, é vender muito, é o faturamento alto, e muitas vezes isso também é um problema. Tem muitos casos de pessoas que chegam até nós, né, muito cansadas, exaustas, porque estão com um volume muito alto de trabalho e já perderam a qualidade de vida, deixaram de viver. Então, por isso que todo o nosso processo é alinhado com o objetivo, né, com a identidade e com o objetivo de cada empreendedor ou cada empresária, ou até mesmo cada empresa. Uma das maiores dificuldades para mim, eu acho que é a falta de autoconfiança. As pessoas sabem que o desafio é muito grande, é um caminho muito longo para correr, mas ele torna mais longo e mais difícil quando a pessoa tenta correr esse caminho sozinha, percorrer sozinha, né? Tenta fazer todas as coisas, e quando ela consegue se abrir, assim como você fez, né? E buscar apoio de profissionais que sejam capacitados, o caminho fica mais fácil, as coisas fluem com mais naturalidade e essas dificuldades caem todas por terra.
E é importante quando a gente usa as redes sociais ao nosso favor, né? Desde o início eu identifiquei essa pessoalidade que alguns clientes possuem, né? Por que ele vai contratar a B e Z e contrata você? Eu decido contratar você. Porque ele enxergou em você algum potencial. Na verdade, eu utilizo isso nas minhas redes sociais. Eu trago um pouco da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E gera uma identificação aí que ela é construída ao longo do tempo, né? E na mentoria, eu acho que a gente conversou muito sobre isso, né? De como eu usar a minha própria vida, a minha capacidade, a minha bagagem, porque você, querendo ou não, você mostra aquilo que você é, como um diferencial atrativo, inclusive, para aquele cliente decidir entre contratar você ou outra pessoa. Isso é fundamental, sem dúvida. Aline, uma segunda pergunta, tá? Quais são as principais linhas de financiamento ou incentivos disponibilizados pelo governo português para apoiar mulheres ou empresárias em geral? E como as mentorias podem orientar essas empresárias a aproveitarem essas oportunidades de forma eficaz? Portugal tem muitos pontos positivos, né? Muitos pontos, e não é à toa que eu estou aqui há tantos anos, e existem inúmeras opções de financiamento onde as mulheres podem se beneficiar. O mais importante, eu acredito, é entender qual é o melhor financiamento para você, em qual você se enquadra, quais são os seus desejos, como eu falei anteriormente, qual é o objetivo de vida, qual é a tua disponibilidade, quanto você tem ali disponível, tanto financeiramente para também arcar durante um período. Enfim, existem vários planos de apoio, tanto para a criação do próprio emprego, como para a criação da própria empresa, até mesmo para a expansão do negócio. Então, a buscar uma ajuda profissional vai te ajudar a orientar, para te ajudar na candidatura também da melhor opção para você, de acordo com quem você é e com o teu objetivo de vida. Mas a dona, vocês, para quem não sabe, né, também já recebeu apoio do governo, foi muito bem-vindo na altura que veio, foi o que ajudou a dar aquele start inicial, depois disso nós crescemos bastante, mas tem planos que são muito mais simples do que as pessoas imaginam, mas o mais importante, como eu falei, é conseguir identificar qual era a melhor opção dentro do seu objetivo, em qual você se enquadra e as condições para isso. A nossa empresa está ali aberta, né, justamente para apoiar essas mulheres, inclusive na escolha da melhor opção de plano e também na candidatura. Nós vamos desde o comecinho. Para além disso, também, a maior parte deles, né, pede que tenha um plano de negócios. Muitas pessoas têm boas ideias, mas não têm ali um plano, não sabem o que elas vão fazer e acham que só saber fazer uma coisa bem feita, ter um bom produto vai resolver. E eles querem muito mais do que isso. E com toda razão, né? Se o país vai investir dinheiro em alguém, uma pessoa, numa empresa, eles querem saber tudo sobre aquele negócio. Quem é aquela pessoa, qual é a formação, o que é o produto, como ele vai ser vendido, por quais canais, quais são as projeções, né, de lucro, quais são os gastos, enfim, todas as informações relativas ao negócio, que infelizmente muitas empresas que até hoje existem, que já estão atuando, ainda não têm. Nós fazemos esse plano que deve ser feito antes de começar um negócio, mas nada impede também, né, de fazer um realinhamento cada empresa necessite, mas nós também, além de orientarmos qual o melhor plano, nós também criamos um plano de negócio, até mesmo um modelo de negócios, para que a pessoa possa se candidatar ao apoio adequado às necessidades dela. E Portugal, ela tem tanto interesse nesse perfil de imigrante que ela tem um visto próprio, que é o visto D2, visto para empreendedores. Então, aquela pessoa, desde o início, ela já tem o visto, ela vai montar um plano de negócios, ela vai conseguir se desenvolver no país, inclusive tendo apoio aí de financiamentos. Então, o empreendedor ele encontra aí um terreno fértil, né, em Portugal para empreender, para colocar a sua ideia em prática. Eu acho isso maravilhoso. Tanto é que fiz parte dessa prova viva que existe, realmente é real. Não é um processo muito simples. No meu caso foi mais difícil porque eu não tive nenhum apoio, por mais que seja eu a pessoa que apoie hoje. Eu só apoio porque eu tive essa experiência. Como todo o nosso trabalho ele é feito não com base só no nosso conhecimento, mas também na nossa experiência. Dentro dessa experiência facilitou muito e ajuda muito a gente também a facilitar o caminho de outras pessoas, outras mulheres que querem também se candidatar aos apoios. Excelente. Bom, por mim, eu passava a tarde inteira falando com você. Eu adoro quando você fala tão fluido, tão lindo, tão chique, tão elegante. Eu acho isso o máximo. Mas eu espero que a gente tenha outra oportunidade para falar com mais profundidade sobre outros assuntos. E eu gostaria agora de que você deixasse os seus contatos para as pessoas poderem te encontrar com mais facilidade. Acho que pode. Tem um site do escritório, arinegalvão.tv. O Instagram, sou bastante ativa no Instagram. Tem o YouTube do escritório. @arinegalvão. Então, assim, são as redes principais, né? Então, quem quiser me encontrar não vai ter dificuldade, até porque a Arine não é um nome tão difícil. Não. Muitas pessoas confundem, né, Arine com Arine. Sim, uma dupla sertaneja. É uma dupla sertaneja. E onde é que fica seu escritório, doutora Arine? Fica no Porto, na Trindade, no mesmo endereço da dona. Um prazer a gente ter essa convivência diária de trabalho, como parceiras, como amigas. Bom, o prazer é meu trabalhar com você. A gente vai aprendendo junto, convivendo, né?
E, enfim, eu queria muito te agradecer por ter vindo hoje, por ter disponibilizado o seu tempo, né, para estar aqui, passando tanta informação importante para as pessoas. Espero que todas as mulheres também possam se inspirar um pouquinho na sua história, sejam elas advogadas ou não, sejam elas imigrantes ou não, mas que esse conteúdo que foi apresentado hoje seja de grande valia para as pessoas, assim como é para mim. Eu que agradeço, Aline, te agradeço pelo teu trabalho, te agradeço pela parceria, te agradeço porque o seu trabalho é muito nobre, né? Ajudar mulheres a se desenvolverem, a entender o seu potencial. Então, muito obrigada por confiar no meu trabalho, pelo convite. Tá. Muito obrigada por celebrar esse primeiro episódio. Tchim, tchim. Saúde e sucesso. Muito sucesso.